Durante um voo, um jovem executivo chamado Blake Cowney não aceitou ceder seu assento na primeira classe a uma idosa que passou mal no avião. No dia seguinte, quando ele entrou na sala de seu chefe, ficou paralisado ao dar de cara com a idosa novamente. Blake estava impaciente, ansioso para embarcar no avião, abrir seu laptop e começar a trabalhar. A fila avançava devagar, o que aumentava o seu estresse e, a cada 3 minutos, ele checava o relógio em seu pulso e bufava. Ele havia comprado uma passagem de primeira classe justamente para conseguir trabalhar durante o voo e o mínimo de dores de cabeça no embarque. Então, a fila parou de andar por alguns segundos e Blake fez questão de mostrar a sua indignação em alta voz. "Com licença, passageiros premium precisam ficar na fila também?" Ele perguntou à atendente, ao que todos ao redor ouviram. Então, finalmente chegou a vez de Blake. Ele entrou no avião e dirigiu-se imediatamente para sua poltrona na primeira classe. Não olhou nos olhos de nenhum outro passageiro e de nenhum membro da tripulação. Ao se sentar, olhou ao redor e sentiu alívio ao perceber que não havia crianças próximas. Então ele se afundou na poltrona confortável, esticou as pernas e decidiu aproveitar ao máximo os luxos que acreditava merecer por estar ali. Assim que o avião decolou, o jovem empresário abriu o laptop e começou a trabalhar. Ele estava satisfeito por ter tranquilidade e ninguém para perturbar suas tarefas. No entanto, menos de 1 hora após a decolagem, o piloto anunciou que passariam por uma turbulência. Em questão de minutos, a aeronave começou a sacudir, assustando alguns passageiros. Blake tentou não se abalar e seguiu seu trabalho mostrando indiferença. Quando a turbulência acabou e o sinal de afivelar o cinto se apagou, os passageiros mais nervosos respiraram aliviados. Ouvia-se alguns murmúrios dos passageiros e uma aeromoça correu até o fundo do avião. Blake não queria saber o que estava acontecendo. Era problema dos outros. Ele aceitou uma taça de champanhe e continuou digitando. Ele estava completando uma planilha de negócios importante e queria enviá-la para seu chefe antes mesmo que o avião pousasse. Blake tinha trabalhado duro nos últimos meses e sentia que viajar na classe executiva de um avião mostrava como ele estava tendo sucesso. Era a sua primeira vez no assento mais caro e luxuoso da aeronave, mas seria a primeira de muitas caso a negociação em que ele trabalhava fosse concretizada. Aquela viagem era crucial para seu futuro e representava uma oportunidade única para alcançar o estilo de vida que ele tanto almejava. No entanto, sua atenção foi abruptamente desviada quando uma comissária de bordo se aproximou de Blake, acompanhada de uma senhora idosa com falta de ar. A comissária explicou que a senhora havia se sentido mal durante a turbulência e perguntou se ele poderia trocar de lugar com ela na classe econômica. Dessa forma, esperavam que a mulher pudesse se recuperar do susto mais rapidamente e também ter mais conforto no resto do trajeto. Blake queria manter a paz que desfrutava ali a todo custo. Não, isso não está certo", disse ele com rispidez. "Eu paguei caro por este assento e estou trabalhando. Não vou conseguir me concentrar com outras pessoas ao meu lado. E se uma criança começar a gritar ou vomitar em cima de mim?" A senhora tossiu, lutando para se manter de pé enquanto se apoiava na poltrona ao lado de Blake. Por um breve momento, Blake considerou retirar o braço da idosa do assento, mas preferiu nem mesmo tocar nela. A aeromoça ficou pasma com a falta de empatia de Blake, mas tentou novamente explicar a importância da troca de assentos para o bem-estar da senhora. Ela argumentou que a senhora precisava de um pouco mais de conforto por uma questão de saúde. "Talvez seja só por alguns minutos e ela melhore de vez", disse a comissária. Porém, Blake não quis considerar a proposta. "Por que eu? Tem outras pessoas na classe executiva. Você sabe quanto vale a minha hora de trabalho?" Blake rebateu, levantando o dedo. "Eu não posso perder nem 1 minuto. Agora, por favor, veja se outros passageiros querem trocar de lugar com essa idosa. Por que eu não vou abrir mão da minha produtividade?" Do outro lado do corredor, um homem que ouvia toda a discussão se levantou e ofereceu o braço para a senhora, convidando-a a ocupar o seu lugar na primeira classe. Com um sorriso de gratidão, a senhora aceitou o gesto gentil e se acomodou no assento. Ela ainda tossia e tinha a respiração pesada. Blake, por sua vez, simplesmente revirou os olhos e voltou para seu notebook, demonstrando total indiferença, e passou a hora restante do seu voo terminando a importante planilha para seu chefe. Ele parecia estar brigando com os números nas tabelas, como se algo não estivesse certo. Sua ansiedade e irritação eram evidentes, pois digitava com força, mas estava tão determinado a fazer de sua viagem um ambiente de produção que não parou 1 minuto sequer para observar as nuvens pela janela. Quando o avião pousou em Minneapolis, sua mente estava repleta de questionamentos sobre aquela negociação. Ele não conseguia entender por que os sócios da empresa estavam tão resistentes em ver os benefícios que aquele acordo traria. Por que eles não aceitam? Talvez não sejam tão inteligentes quanto pensam que são, murmurou Blake, enquanto finalmente desligava o computador. Ao desembarcar
embarcar e atravessar o corredor do aeroporto, Blake ficou surpreso ao avistar seu chefe, William, parado na área de desembarque. Uma onda de pânico dominou o coração de Blake. Por que seu chefe estava ali? Será que um dos parceiros de negócios havia entrado em contato diretamente com William para reclamar da planilha que ele tinha se esforçado tanto para enviar? O que poderia ter acontecido de tão sério que fez seu chefe sair de casa e ir recebê-lo no aeroporto? Blake caminhava até ele suando frio. Estava a poucos metros quando percebeu que William estava de olho, não nele, mas em alguém que vinha atrás dele. Quando Blake se virou, viu a senhora que tinha passado mal no avião horas antes. William se aproximou dela e lhe deu um abraço caloroso, deixando Blake totalmente confuso e surpreso. Ele observou a cena até que ouviu seu chefe chamar aquela senhora de mãe. Blake sentiu como se tivesse engolido uma pedra de gelo. Ele queria sair dali o mais rápido possível, mas William o reconheceu e acenou diretamente para ele, chamando-o para mais perto. A senhora estava muito melhor agora. Não tossia e respirava normalmente. Sua postura tinha melhorado. Ela era, na verdade, uma mulher imponente, mas parecia cansada. Quando William tentou apresentar o funcionário à sua mãe, a mulher deixou claro que não estava disposta a conhecer ninguém naquele momento. Só queria ir para casa. William, embora não entendesse o motivo por trás da frieza de sua mãe, decidiu não dar muita importância àquilo naquele momento. Afinal, ela devia mesmo estar cansada. Foi como se o céu se abrisse novamente para Blake, que deu um breve aceno de despedida e se afastou. Ele respirou aliviado e acreditou que nunca mais veria a mãe de seu chefe. Mas ele estava redondamente enganado. Blake já estava na cama, pronto para dormir, quando o seu celular vibrou com uma mensagem de voz de seu chefe. Desculpe por mandar mensagem a essa hora, mas eles não assinaram um contrato ainda. Imagino que temos alguns problemas a serem resolvidos, dizia. Blake respondeu prontamente, concordando com a situação. Um enorme alívio tomou conta de Blake ao perceber que William nem sequer mencionou a mãe. Enquanto se acalmava, Blake desabafou com ele sobre a teimosia dos parceiros da empresa. Nada parecia convencê-los de que aquele era um excelente negócio para todos. Ao fim da conversa, William apenas disse que Blake deveria se acalmar, pois aquele negócio era muito importante para o escritório e colocaria a vida de todos eles em um novo patamar. O chefe avisou ainda que sabia de alguém que poderia ajudar a convencer esses parceiros indecisos e resistentes e que Blake tomaria conhecimento de quem era no dia seguinte no escritório. No dia seguinte, Blake correu para o escritório com um misto de apreensão e adrenalina. Ao entrar na sala de William, Blake deu de cara com a senhora do avião mais uma vez. A situação voltou a ficar tensa. Afinal, o que a mãe de William fazia tão cedo no prédio da empresa? De repente, a voz de William surgiu cortando o ar. Estava alegre, como se estivesse anunciando uma grande surpresa. Blake, lembra que te falei sobre a minha mãe, Agnes? William explicou que sua mãe, embora aposentada, era uma excelente negociadora. E ela e o falecido pai dele haviam construído aquela empresa desde o início. Então, ela é a especialista que eu te falei ontem à noite. É com a ajuda dela que você fechará esse negócio, Blake. Com o coração acelerado, Blake engoliu em seco, sentindo um nó que se formava em sua garganta. Com a cara mais dissimulada que era capaz de forjar, Blake disse que estava ansioso para trabalhar junto da mãe de William. Quando se virou para encarar Agnes, sentiu o olhar dela medir todo o seu corpo de cima a baixo, com as sobrancelhas arqueadas. Sim, tenho certeza de que vamos nos dar bem, ela disse, enquanto saía do escritório de seu filho. Naquele momento, Blake sentiu seu mundo encolher. Ele finalmente entendeu por que Agnes não havia mencionado o comportamento dele no avião para William. Era evidente que ela mesma pretendia puni-lo, sem delegar essa responsabilidade ao filho. Talvez até mesmo estivesse planejando sabotá-lo de alguma forma, mas agora era tarde. Blake teria que encarar aquela situação e qualquer consequência. Blake e Agnes seguiram para a sala de reuniões em um silêncio desconcertante. Cada passo era carregado pela tensão, o que deixava o homem em total inquietação. Ao chegarem, William já os esperava. Blake puxou uma cadeira para que a senhora pudesse se sentar. Ela agradeceu a atitude, mantendo a voz contida, e partiu direto para o trabalho. Agnes quis revisar a apresentação e as planilhas apresentadas por Blake, que apenas concordou em ter seu trabalho julgado por aquela senhora. Sentada à sua frente na mesa, Agnes lia tudo com máxima atenção. Era como se a mulher nem mesmo piscasse e, ao mesmo tempo, se mantinha em total silêncio. Blake começou a defender seu trabalho, mas Agnes o interrompeu com perguntas sobre detalhes financeiros e de planejamento que não constavam na proposta. Por um instante, Blake sentiu-se despreparado diante das observações da mulher. Ele havia ignorado aqueles detalhes e ela, a criadora da empresa, insistia que eram de suma importância. Agnes o observou com calma e apontou como Blake ficou tão preocupado com os números da planilha que não foi cuidadoso o suficiente com o plano de negócios. Aquilo deixou Blake em choque. Um turbilhão
turbilhão de emoções invadiu sua mente. Ele lutava para engolir a ousadia de Agnes em chamar seu trabalho de descuidado. Estava mais do que claro que aquela senhora estava determinada a sabotar todo o seu trabalho árduo bem na frente do seu chefe. Por um instante, Blake imaginou que nunca mais voaria de primeira classe de novo. No entanto, Agnes disse que havia um caminho para salvar toda a situação e impedir que a negociação falhasse. Então ela propôs que eles seguissem seu plano e fizessem todas as alterações que ela julgava necessárias. Sem problema, afinal você é especialista, né? Disse Blake com a voz carregada de deboche. Agnes se virou com um olhar duro. Parecia que estava pronta para dizer algo, mas antes mesmo que qualquer palavra pudesse escapar, ela se afastou em completo silêncio e disse que poderiam se reunir de novo no dia seguinte. Naquela noite de volta à sua casa, as palavras afiadas de Agnes ainda ecoavam na cabeça de Blake. Ele se perguntava qual seria o plano maluco daquela mulher. O que essa velha vai inventar agora? Vai me demitir, será? No dia seguinte, Agnes revelou seu plano a Blake e seu conteúdo o deixou espantado. Isso é loucura! Ele exclamou sem conseguir se segurar e incapaz de acreditar que aquela estratégia pudesse convencer seus parceiros. Preocupado, Blake também considerava que aquela abordagem poderia ser interpretada como uma tentativa desesperada de agradá-los e garantir o acordo. Agnes inclinou-se para frente em sua cadeira, fixando nele um olhar sério. Blake, até mesmo nos negócios, às vezes as pessoas esperam um pouco de humanidade, disse ela com calma. Blake entendeu aquelas palavras como uma indireta pelo que havia feito no avião. Em seguida, explicou que a empresa precisava mostrar que se importava com o relacionamento comercial e entendia as preocupações dos parceiros. Blake ouvia atentamente, mas seu descontentamento com o plano de Agnes não diminuía. No fundo, ele acreditava que ela só estava buscando uma forma de vingança. No entanto, era impossível confrontá-la diretamente, pois a chance de a confusão no voo vir à tona e o William ficar sabendo de tudo era enorme. Nesse caso, ele não somente perderia a negociação, como possivelmente seu emprego também. Sem escolha, Blake concordou com Agnes, mesmo que não estivesse totalmente convencido por ela. Ele sabia que não tinha muitas alternativas, e se o plano desse errado, poderia se livrar da responsabilidade culpando a mulher, mas não podia fracassar. Afinal, aquela negociação era um projeto seu desde o início e não queria que tudo desse errado por causa de uma velha rancorosa. Então, ele decidiu agir por conta própria. Em segredo, Blake decidiu fazer as coisas do seu jeito e ignorar as sugestões de Agnes. Era certeza que ela estava tramando uma vingança contra ele, e ele, por sua vez, estava determinado a provar que seus métodos estavam certos. Então, após revisar sua apresentação e sua planilha de projeções, pediu que uma reunião com os parceiros e sócios da empresa fosse marcada para sexta-feira daquela semana. Durante a reunião, Blake estava nervoso, mas determinado. Ele expunha sua solução com entusiasmo, atraindo a atenção e os olhares de todos os presentes. A expressão no rosto da senhora Agnes era de pura amargura, pois percebeu que Blake estava seguindo em frente com sua própria estratégia e não tinha aplicado nada do que ela havia sugerido. Quando William percebeu, quis interromper o funcionário, mas já era tarde demais. Isso mostraria falta de liderança e controle da parte de William. Agnes até tentou corrigir algumas informações que Blake estava apresentando, mas ela foi cortada rapidamente. Com todo respeito, senhora Agnes, acredito que minhas análises estão corretas. Não vejo razão para mudarmos nada, disse Blake com firmeza. Agnes ficou surpresa e tentou argumentar novamente, mas Blake a interrompeu, dizendo ter certeza plena de suas análises. A tensão na sala aumentava pouco a pouco e os presentes pareciam confusos com a discussão. William olhava para seu empregado, surpreso com aquela atitude arrogante. A negociação estava desmoronando diante de seus olhos. Assim que a reunião acabou, os sócios deixaram claro que não confiavam naquela estratégia e não entendiam como o plano poderia funcionar. Acho que vamos ter que desistir dessa negociação. Não há mais tempo para apresentar um novo plano. É uma pena. A gente contava muito com o sucesso desse negócio, William, disse um dos maiores acionistas na sala. Blake entrou em desespero ao perceber o tamanho do estrago que havia causado. Ele sabia que precisava se explicar ao chefe, mas o William não queria conversar naquele momento. Disse para Blake que precisava usar o fim de semana para se acalmar e ele devia ir para casa descansar. Na segunda-feira, Blake foi chamado à sala do chefe. O ar estava carregado e Blake sentiu um aperto no estômago. William estava muito sério e entregou uma folha de papel a ele. Ao começar a ler, os olhos do funcionário se arregalaram. O documento era um e-mail impresso dizendo que a proposta havia sido aceita e o grande negócio seria fechado. Blake não conseguia conter sua empolgação e começou a tropeçar nas palavras. Eu sabia. Certo? Eu tava certo. Eu tava, não estava? Me desculpe, chefe, mas a sua mãe tentou sabotar esse negócio. Ela tentou, mas eu consegui salvar a empresa. As ideias dela eram completamente antiquadas. Eu sabia que os parceiros se importariam com números. Números não mentem. Nesse momento, Agnes pigarreou atrás dele. Ela havia entrado na sala momentos antes e ouvido tudo.
sem demonstrar qualquer constrangimento. Blake sorriu para Agnes e disse que seu plano de negócios era melhor e que não custava ela admitir isso. Cansada daquela ladainha, Agnes interrompeu o funcionário. Acho que você não leu direito o e-mail, meu jovem. Foi então que Blake pegou o papel novamente e o leu com mais atenção, percebendo que a proposta formulada por ele havia sido rejeitada, mas graças aos pedidos de Agnes, tinham concordado em avaliar uma segunda proposta. A abordagem de Agnes nesta nova proposta agradou aos sócios e aos parceiros do negócio, e então o negócio foi salvo. Blake engoliu todas as suas risadas. Não tinha palavras. William permaneceu em silêncio por um momento, observando o funcionário pensativo. Ele sabia que Blake sempre foi muito esforçado, mas suas ações impulsivas e sem visão colocaram William, os sócios e o futuro da empresa em uma saia justa. Acho que você sabe o que significa tudo isso, não é, Blake? Você não conseguiu o plano combinado, desrespeitando uma ordem direta minha. Teríamos perdido um contrato milionário por causa do seu ego inflado. Eu não tenho como mantê-lo na empresa, infelizmente, disse William sem se alterar. A idosa então disse a Blake que nunca havia mencionado uma única palavra sobre o que aconteceu durante o voo para seu filho. Você é inteiramente responsável por sua demissão, Blake. Eu poderia lhe desejar boa sorte na busca de um novo emprego, mas antes eu buscaria evoluir como ser humano. Trate os outros com respeito, lhe fará bem na vida e nos negócios, disse a idosa. William ficou confuso com a conversa entre sua mãe e Blake. Ele queria entender do que ela estava falando, mas Agnes habilmente desviou a atenção de seu filho para um assunto mais importante, que era comemorar o sucesso do negócio em um bom restaurante. Agnes e William se levantaram para sair, enquanto Blake continuava sentado e cabisbaixo, tentando entender os erros que cometeu até chegar ali. William parou na frente do funcionário e agradeceu o empenho dele em todos aqueles meses na empresa. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Quando você estiver mais maduro, talvez possamos trabalhar juntos de novo. Eu acredito em segundas chances. Minha mãe me ensinou isso. Boa sorte, disse William, que em seguida saiu da sala abraçando a sua mãe. Blake ouvia os risos e as comemorações do resto da equipe com a notícia do negócio fechado. Graças a Agnes, todos sairiam aquela noite para comemorar. Se você gostou da história, peço por favor para deixar um like. Esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente irá te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.